Olá pessoal, aqui é o professor Alan Yost e hoje eu quero apresentar aqui para vocês aspectos importantes sobre a recente decisão do Supremo Tribunal Federal que atribuiu a retroatividade do acordo de não persecução penal e estabeleceu parâmetros para a sua realização. Tema importantíssimo e que certamente cairá aí nas principais provas de carreira jurídica. Diante disso, já peço para você deixar o like aqui no nosso vídeo, dar uma moralzinha aqui para o professor. Também se inscrever no nosso canal, dando uma moralzinha aqui para o Estratégia Carreira Jurídica. E não deixe de fazer o seu comentário aqui embaixo, que eu e a nossa equipe teremos o maior prazer de te responder, inclusive solucionar eventuais dúvidas. Tá bom? Para quem não me conhece, eu sou defensor público, sou professor de Estratégia Carreiras Jurídicas, das disciplinas de Direito Penal e de Direito Processual Penal, além de ser coordenador da área de Defensorias Públicas, trazendo ali importantes eventos para aqueles que se preparam para defensorias públicas. Mas hoje o tema é mais abrangente, o tema é genérico, que é o acordo de não persecução penal e a sua retroatividade, de suma importância na medida em que a Lei 13.694, que veio ali com o pacote anticrime e introduziu esse novo instituto no direito processual penal brasileiro, teve como um dos principais pontos de discussão justamente a possibilidade ou não da aplicação desse benefício a favor de sujeitos que tenham cometido crimes antes da vigência da lei, de processos que já estejam em curso ou de investigações já em andamento. Tivemos aqui importantes mudanças paradigmáticas nos padrões de decisões do STJ, do STF. Até agora o STF vir e colocar uma pá de cal em qualquer dúvida, decidir sobre a possibilidade efetiva dessa retroatividade e fixar os parâmetros necessários para que ela ocorra. E é sobre isso que nós falaremos. Comentaremos então essa decisão aí, essa retroatividade, à luz dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. Antes eu quero fazer uma pequena introdução com vocês sobre o instituto do acordo de não persecução penal. O que é o acordo de não persecução penal? Qual que é a sua retroatividade e como, que ela vai acontecer nessas situações? O acordo de não persecução penal é um pacto feito entre o Ministério Público e a defesa, tem natureza jurídica de acordo jurídico extraprocessual, realizado então, portanto, numa fase extrajudicial, somente em que se participa a acusação e a defesa. Esse benefício foi instituído pela Lei 13.694, famoso pacote de crime, e está previsto no artigo 28A do Código de Processo Penal. Quais são os requisitos? O primeiro e o principal dele é a pena mínima ser inferior a 4 anos, isso mesmo, pena mínima, o que aumenta ali a grade de crimes, de tipificações penais que podem ali ensejar o oferecimento desse benefício. O crime deve ser cometido sem violência e sem grave ameaça, além da necessidade de haver uma confissão formal do agente. Há aí um requisito bastante subjetivo que vai ser avaliado pelo Ministério Público, que é o crime ser necessário e suficiente para prevenir e reprimir o crime. Há também aquilo que a gente chama de condições negativas que não devem estar presentes, ou seja, o crime não pode, por exemplo, envolver violência doméstica e familiar contra a mulher. O sujeito não pode ser reincidente ou então criminoso habitual, salvo nas infrações penais insignificantes. Não pode caber transação penal, porque caso ela caiba, ela será prioritária em relação ao ANPP. E o sujeito não pode ter recebido esse benefício nos últimos 5 anos, mas não é só o ANPP, mas também a transação penal e a suspensão condicional do processo. Quando o sujeito firma esse acordo com o Ministério Público, ele tem ali que cumprir algumas obrigações, que ensejarão a extinção da punibilidade de sua pena. Todas essas obrigações podem ou não ser aplicadas de forma cumulativa, além de ser aplicadas de forma alternada, ou seja, pode ser uma, pode ser duas, pode ser 3, ou pode ser todas, inclusive a gente vai ver mais adiante que pode ser inclusive uma obrigação sugerida pelo Ministério Público não tipificada no artigo 228A. A primeira delas é a reparação do dano, salvo impossibilidade de o fazer. O sujeito também, caso ele tenha auferido ali, produtos, proveitos,
direitos do crime ou esteja com instrumento desses crimes, ele também pode ter ali a sua renúncia a esses bens ou direitos como uma obrigação. A prestação de serviços à comunidade também como uma das principais condições, correspondente à pena mínima, veja só, reduzida de 1 a 2/3, ou seja, bem aquém do mínimo legal. Pode também envolver o pagamento de uma prestação pecuniária a uma entidade a ser designada pelo Poder Judiciário ou pelo Ministério Público. Também cumprir outra condição indicada. Por exemplo, uma que é muito comum é o comparecimento periódico em juízo, em que o sujeito tem que ir lá periodicamente assinar, entre aspas, a carteirinha, né? Para comprovar e justificar as suas atividades, seus endereços, enfim, ali, para que esteja sempre ali presente durante o cumprimento dessas cláusulas firmadas ali entre acusação e defesa. Isso gera como consequência a extinção da punibilidade no caso do cumprimento. No caso de descumprimento, a ação penal pode se iniciar e prosseguir normalmente, independentemente do agente ter ou não cumprido as respectivas condições parcialmente, né? Porque se ele descumpriu, a ação penal segue. E agora a essa decisão recente do Supremo Tribunal Federal, né, que envolve a retroatividade. Gente, esse tema, esse ponto, foi muito debatido nas cortes superiores. Primeiro, entendia-se que por ser uma norma penal mista, que tem natureza penal e que interfere ali no âmbito da punição, devia sim haver uma retroatividade. Mas a limitação era bastante acentuada, na medida em que o STJ, principalmente, consolidou o entendimento de que podia ser aplicado a fatos anteriores, porém, desde que a denúncia ainda não tivesse sido oferecida pelo Ministério Público. Era uma limitação ali a essa retroatividade. Depois, outros precedentes começaram a permitir a retroatividade, mas não tinha um parâmetro claro, até que o HC 185/913 subiu ao STF com repercussão geral e o STF firmou ali uma pá de cal em qualquer dúvida e certamente todos os outros tribunais assim o seguirão. Vejam só, a primeira informação importante é de que é um benefício que interfere na punição, então tem natureza penal, sempre vai retroagir, certo? O STF, a partir então do HC 185/913, decidiu um limite dessa retroação, que é aqui, ó, retroage até processos em andamento antes do trânsito em julgado. Depois do trânsito em julgado também não tem mais o que fazer, tá? Então essa é a principal tese do STF. Mas nós temos ali, né, várias situações, condições e obrigações, digamos assim, para que possa haver essa retroatividade a partir dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. O primeiro ponto, a primeira tese firmada pelo Supremo é que compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para a negociação e celebração do NPP, sem prejuízo do regular controle que já existe, né, jurisdicional e interno, no caso de negativa, que vai lá para o órgão superior do Ministério Público. Aqui é muito importante, tá? Porque aqui reforça a discricionariedade regrada, ou seja, é o Ministério Público que vai avaliar a possibilidade ou a impossibilidade de oferecimento e celebração do acordo, ainda que preenchidos alguns dos requisitos ou todos os requisitos. Consiste, portanto, não em um direito subjetivo do sujeito ali que detém o direito. Ele não tem um direito subjetivo nem mesmo de pleitear ao Poder Judiciário, salvo flagrante ali ilegalidade ou abuso do Ministério Público. Porém, isso fica no âmbito da acusação fazer essa avaliação. É por isso que se chama discricionariedade regrada. E principalmente porque tem lá, como nós vimos no artigo 28A do Código de Processo Penal, o fato, né, de que o Ministério Público vai avaliar se aquela medida é necessária e suficiente para a prevenção e reprovação do delito, né? Ou seja, no caráter preventivo e repressivo, preventivo e punitivo, podendo avaliar circunstâncias outras que eventualmente impeçam e tornem ali não interessante a propositura do acordo. Tese aqui número 2. É cabível a celebração de acordo de não persecução penal, então, em casos de processo em andamento, quando da entrada em vigência. Lá da Lei 13.964 de 2019, que lembremos, teve vigência iniciada em janeiro de 2020. Mesmo se ausente a confissão do réu, olha que interessante, até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado, tá? Vejam só, então não necessariamente, porque também começou a existir uma barreira nesse sentido, não necessariamente para haver essa retroatividade, o sujeito já tem que ter efetivamente confessado. Claro que por ocasião do acordo ele vai ter que confessar, porque está lá
como requisito do artigo 28A do Código de Processo Penal. Porém, se a ação já está em andamento, ele tinha o direito, o MP entende possível o oferecimento do acordo, a não existência dessa confissão formal no processo ou na investigação não impede uma nova tentativa, uma tentativa de acordo e a respectiva confissão como requisito obrigatório. Outro ponto bastante importante fixado ali no ponto 3 das teses do Supremo Tribunal Federal. Nos processos penais em andamento, na data da proclamação do resultado desse julgamento, ou seja, vários processos já estão em andamento, na verdade, o Supremo decidiu e decidiu muitas vezes de forma diversa de decisões anteriores, até de algumas turmas do próprio Supremo, do STJ e dos tribunais. Então, a partir dessa decisão, dos processos em andamento na data da decisão, será cabível a negociação do NPP se este ainda não foi oferecido ou não houve a motivação, agindo de ofício o Poder Judiciário a pedido da defesa ou o Ministério Público. Então, o Ministério Público vai agir de ofício, ou a defesa vai pedir, ou o Poder Judiciário, o magistrado, vai provocar o órgão de acusação para avaliar na primeira oportunidade, se falar nos autos, a possibilidade de firmamento do respectivo acordo. E o ponto 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado desse julgamento, a proposição do ANPP pelo MP ou a motivação para o seu não oferecimento, olhem só, devem estar apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura pelo órgão ministerial no curso da ação penal, se for o caso. Então, o oferecimento ou não oferecimento devem estar ali manifestados pelo Ministério Público quando não oferecidos ou quando oferecidos nas investigações e nos processos em andamento a partir da proclamação do resultado. Então, gera um dever, por mais que ele tenha ali uma discricionariedade, um dever de fundamentar o oferecimento ou o não oferecimento do ANPP. É isso, gente. É simples, resolvendo um problema já bastante antigo, digamos assim, desde 2020, na jurisprudência pátria, ali trazendo uma importante decisão que traz ali muitos benefícios no âmbito do direito processual penal e que com certeza vai cair ali na sua prova, no seu concurso público para as carreiras jurídicas. Reforço para vocês o pedido de se deixar o like aqui no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e deixar o seu comentário. Espero que eu tenha ajudado, espero que eu tenha solucionado eventuais dúvidas e te atualizado desta importante decisão do Supremo Tribunal Federal, que possui, obviamente, força ali de adesão dos demais tribunais, seja do STJ, seja dos tribunais de justiças locais e até mesmo do primeiro grau, até porque foi decidido em sede de repercussão geral. Beleza? Valeu, gente, obrigado. Até a próxima, até o próximo vídeo, até a próxima aula, até o próximo evento. Aguardo vocês.